Crianças, ó, nós vamos continuar aqui na nossa aula de história, tá? Nós vamos pular a página 4 e 5. Nós vamos direto lá para a página 6, tá bom? Então, na página 6, nós temos aqui, ó, heranças ancestrais. Há milhares de anos, muitas sociedades compartilhavam seus saberes por meio da oralidade. O que seria a oralidade? Por meio da fala, passando de geração em geração, pois eles não sabiam ler e escrever. Vocês já sabem. Nesse tipo de sociedade, os anciãos eram muito respeitados. Quem que eram os anciãos? São as pessoas de mais idade, tá? Então, pois havia acumulado inúmeros aprendizados no decorrer da vida. Esse indivíduo eram considerados guardiões da memória da comunidade de suas tradições, seus conhecimentos e suas histórias. Grande parte das histórias que conhecemos na atualidade surgiu das tradições orais. E só o tempo depois só depois de muito tempo que foram registrados em livros, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Cavalo de Troia, que ela é uma parte da narrativa de Ilíada. Então, Ilíada e a Odisseia são histórias da Grécia Antiga. Nelas são narradas, respectivamente, os acontecimentos da guerra de Troia e as aventuras de Odisseu, um dos heróis dessa guerra. Ao voltar para casa, acredita-se que o relato dessa história tenha surgido da tradição oral. Tempos depois foram registradas por Homero, um poeta grego antigo. Então, foi passando de geração em geração através da fala, através de histórias contadas. Só depois de um bom tempo que elas foram registradas em livros. Esse elefantinho que está desenhado aí, ó, uma representação de Ganesha, divindade indiana. O Mahabharata é uma obra indiana com mais de 4.000 anos, que trata sobre deuses, reis e heróis. As diversas histórias que fazem parte desta obra foram propagadas oralmente por muito tempo. Mais tarde foram reunidas e registradas em um livro. O outro desenho aqui que nós temos, ó, este daqui, que é o de um viajante veneziano, o Marco Polo. Então, o livro das Maravilhas do Mundo é uma narrativa das aventuras de Marco Polo, deste homem aqui. Um comerciante de Veneza que viajou para a China com o pai e o tio há mais de 700 anos. Marco Polo contou suas aventuras para Rusticiano de Pisa, que registrou e publicou essas histórias em um livro. Então, este livro foi publicado por alguma pessoa que escutou uma história. Compreendendo a história. Atualmente, muitas sociedades ainda preservam a tradição de se aprender com os anciãos, com os mais velhos, como alguns povos indígenas. Você já aprendeu algo com alguém que tenha mais idade do que você? Sim. Vocês não aprenderam com alguém que tem mais idade? Né? Com o vovô, com a vovó, com o professor, com a mamãe, com o papai. Leia com atenção esse texto, que é parte de um relato de um indígena pataxó. Nas noites de luar, os nossos idosos sempre contam histórias dos conhecimentos que têm, como, por exemplo, fazer colheita, plantio, derrubadas de roça e a época certa de tirar madeira para fazer casas e outras coisas. Nessas noites também cantamos e contamos nossas lendas. Lendas são histórias. De acordo com a leitura, que tipo de local o povo pataxó habita? Se eles são índios, eles moram aonde? Na cidade? Ou fora delas? Quem são os responsáveis por ensinar os integrantes mais jovens da tribo? Quem que contam as histórias nas noites de luar? Que conhecimentos são compartilhados entre os pataxós na noite de luar? O que os idosos ensinam para os pataxós? Fazer colheita e assim por diante. Assinale a ilustração que representa o modo de vida descrito no texto.
É assim que os pataxós contam as histórias ou desse jeito, com a professora lendo para as crianças? Qual será que eu vou assinalar? 2. As crianças indígenas da etnia de Yanomami aprendem com os anciãos, mas também compartilham aquilo que sabem. Então, diferente dos pataxós, a etnia de Yanomami, que também são índios, as crianças também ensinam. Vamos ver o que eles ensinam? Nas aldeias do povo Yanomami, os velhos são grandes conhecedores das histórias dos antigos, das plantas e alimentos da floresta. Mas se você quiser saber o nome de algum passarinho, é melhor perguntar para as crianças. Os meninos Yanomami conhecem muitos dos 500 tipos de passarinhos que existem por ali. Então, quem que contam as histórias? Os idosos. E quem conhece os passarinhos? Crianças. Agora responda esta questão. Qual é a diferença entre os conhecimentos dos anciãos e os conhecimentos das crianças da etnia de Yanomami? O que eu vou responder? Prestem atenção, leiam de novo o texto se tiver dúvida. Certo? Agora, compartilhe com os colegas alguns conhecimentos. Pode ser sobre algo do cotidiano, da natureza. Nós não estamos juntos para compartilhar. Então, essa atividade vai ficar também, tá? Nós vamos parar aqui na atividade 2. Agora, só uma curiosidade para ler para vocês. Cidadania todo dia. No dia 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu um dos maiores acervos do patrimônio histórico, cultural e natural do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O Museu Nacional continha em seu acervo gravações das conversas, músicas e cantos de dezenas de povos indígenas, alguns até já extintos. Além disso, registros escritos sobre os indígenas, como cadernos de viagens e fotografias de pesquisadores, foram destruídos pelo incêndio. Com isso, o país perdeu uma parte inestimável de nossa memória. Perdeu também muita parte da nossa história neste incêndio, certo? Tinha a parte do Dom Pedro, de quando descobriu o Brasil. Perdeu-se tudo, tudo da nossa história nesse incêndio. Tá bom? Então, história paramos por aqui, tá?